Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um assunto um pouco diferente dos outros que eu já comentei. Vou falar sobre os equipos em si, tá? E neste vídeo em questão é o equipo fotossensível. Eu já fiz um assunto referente aos equipos macro e microgotas em um outro vídeo do nosso canal, vocês podem estar assistindo, explicando mais ou menos a diferença do equipo macrogotas para microgotas. Neste caso eu vou falar em específico o equipo fotossensível, que tem uma gama de equipos diferenciados para cada tipo de situação, tá? Esse em específico é utilizado bastante com medicamentos fotossensíveis. Mas o que é o equipo fotossensível? Ele tem a finalidade de proteger certos medicamentos, tá? Que são fotossensíveis também. No caso da sensibilidade da luz, para eles não perderem, tá, suas características medicamentosas, tá? Como certos antibióticos, drogas vasoativas e algumas medicações quimioterápicas, tá? Mas o que é o medicamento fotossensível? Muita gente tem dúvida em questão disso, né? Por que eu preciso usar esse equipo para esse tipo de medicamento? Esses tipos de medicamentos fotossensíveis, eles precisam ser armazenados, tá? No caso, em algumas condições especiais em ambientes, tá? Para que suas propriedades não sejam alteradas, ou seja, tá? Não tenha incidência direta da luz na medicação, para que não ocorra a oxirredução, no caso que a medicação ela fica com um aspecto diferenciado, ela perde suas características farmacológicas, não fazendo o efeito eficaz ou necessário ao paciente que necessita desse tipo de medicamento. No caso de medicamentos endovenosos que têm um tempo de difusão maior de 5 minutos, é necessário que utilize esses equipos em especiais, tá? E com protetor, um plástico que envolta, tá? A bolsa de medicação, que precisa estar infundindo o paciente com esse tipo de proteção para não perder a eficácia do medicamento, tá? Alguns exemplos de medicações, vocês podem ver diversas medicações fotossensíveis, mas vocês não podem nem perceber ou não prestar atenção. Medicamentos comuns que a gente usa no dia a dia, por exemplo, dipirona, até que é a Novalgina, em casos de ampolinhas, né, elas são armazenadas em ampolas escurecidas, que nós falamos que é a coloração âmbar, tá? Tem a medicação Lasix, que também é em ampolinha âmbar. Também temos o anfotericina, que é um tipo de antibiótico, que também fica armazenado numa caixa fechadinha. Da carbazina, o cloridato de doxorubicina, tá? O próprio niprid, que é o nitroprusiato de sódio, ele também vem armazenado numa ampola âmbar, uma caixinha pequenininha que vem com invólucro para colocar em volta da bolsa, tá? A noradrenalina, que é o hemitartarato de norepinefrina, ele também é armazenado na ampolinha âmbar, tá? A vitamina K, a vitamina A, as vitaminas do complexo B também são fotossensíveis. Então, são diversas medicações que no nosso dia a dia nós precisamos conhecer as ações farmacológicas delas, tá? Vocês podem notar pela própria característica da ampola, se ela vem numa ampola âmbar, ela é uma medicação que precisa ser cuidada, diferenciada, porque ela é fotossensível, precisa estar protegida sobre a luz, tá? Que lugares que utilizam esse tipo de equipamento, né, que é o equipo fotossensível? Utiliza-se muito em centros cirúrgicos, tá? No caso, quando faz uma cirurgia, precisa de uma droga vasoativa específica, utiliza esse tipo de equipo. Em centros de quimioterapia, em unidades de terapia intensiva, que utiliza-se bastante devido às diversas drogas e os antibióticos em específicos, tá? E é importante que o técnico de enfermagem conheça, tá, esses tipos de ações farmacológicas devido à hora da instalação da medicação no equipo, que precisa saber que aquela medicação necessita daquele equipo em específico. Que formas que eu encontro esse tipo de equipo fotossensível? Eu posso encontrar diversas formas. No caso do equipo em gravitacional, tá? Que não necessita de uma bomba de fusão, um equipo próprio para bomba de fusão, que ela tem uma diferenciação na parte siliconada, que ela tem um silicone que encaixa no rolete da bomba, tá? Equipos buretas também existem, tá? No caso, quem faz a quimioterapia fotossensível usa bastante, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma equipe que eu tenho, tá? No caso, uma equipe fotossensível aqui, ele é um gravitacional, ele é bem comum, tá? Junto com o invólucro. Geralmente os equipos fotossensíveis têm essa coloração já diferenciada para você
na hora de fazer a medicação, saber que aquilo ali é específico para medicação fotossensível. Pode ser encontrado na cor alaranjada ou âmbar, que nós falamos, ou amarelada também, que é uma coloração diferenciada que eu não tenho para mostrar para vocês. Ele é um equipo comum, como vocês podem ver, ele tem aqui o filtro de ar, tem um injetor lateral, que nós fazemos o prime da medicação sem necessitar tirar do acesso do paciente, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo. No caso, eu preciso colocar uma adrenalina, tá? No caso aqui, não posso utilizar um macrogotas, no caso, um equipo de bomba de infusão seria o correto. Mas, por exemplo, ou uma adrenalina ou um antibiótico. Vou colocar um sorinho que ele já está com medicamento lá fotossensível e eu preciso rapidamente instalar esse medicamento para que não perca as suas características farmacológicas, tá? Um exemplo para vocês entenderem, eu vou fechar aqui. No caso, vem um plastiquinho na medicação ou no próprio plástico do equipo, tá? Vem um plastiquinho com cor preta ou alaranjada. Nesse caso desse plastiquinho aqui, ele vem no medicamento do nitroprussiato, já tá até escrito para vocês entenderem a identificação do medicamento, tá? Vocês podem colocar aqui a validade do medicamento, a miligramagem ou ml, tá? E o nome do paciente. Não necessariamente esses plásticos vêm com essa identificação. Devemos nós mesmo colocar o rótulo, rotular a medicação e a embalagem por fora, mas aqui um exemplo para vocês entenderem. Quando se armazena medicamento fotossensível, nós preparamos toda a medicação, já colocamos o equipo e rapidamente instalamos o plastiquinho que envolve o medicamento em si, tá? Pendurado lá no suporte com identificação fora da embalagem e dentro também, tá? Porque é bom evitar excessivamente a manipulação dessa bolsa do fármaco para que não perca, tá, as características farmacológicas. Então fica instaladinho no paciente até que acaba a infusão do medicamento e é retirado. Muita gente pergunta, eu posso usar esse equipo aqui para medicações comuns que não são fotossensíveis? Eu, na minha opinião, eu não recomendo utilização desse tipo de equipo porque ele é um equipo caro, tá? Ele é específico justamente para esse tipo de medicamentos fotossensíveis. Utiliza-se o equipo comum, tá? Para antibióticos, medicamentos que não são necessários esse tipo de cuidado. E não é bom também, como, por exemplo, se utilizou esse equipo aqui já para um antibiótico fotossensível, reutilizar ele para um medicamento que não é fotossensível, porque o que está contendo aqui dentro do equipo pode alterar, tá, as ações farmacológicas do medicamento que está na bolsa ali, que não é fotossensível, pode dar uma interação medicamentosa. Então, eu recomendo que não utilize esses equipos específicos para medicamentos comuns que não necessitam dos cuidados, tá, fotossensíveis. Em questão, tá, das validades do equipo, geralmente isso vai para todos os equipos em geral. É um protocolo institucional de cada hospital. Geralmente, uns dizem que é válido de 72 horas, outros dizem que vale por 96 horas, então eu sempre recomendo que consulte o protocolo institucional, tá? Para saber qual é a validade preconizada no hospital em questão do equipo fotossensível ou equipo comum de medicação, tá? E sempre date ou na câmera do equipo ou aqui no rolete a data da instalação para ter o controle mais eficaz da validade daquele equipo, tá? Eu recomendo também, sempre que você for instalar um medicamento fotossensível, nunca coloque numa via que está correndo uma medicação importante como uma droga vasoativa ou um sedativo, porque pode dar uma interação medicamentosa de alguns fármacos para esse tipo de drogas. Então, se tiver um paciente com acesso central de uma via, pergunte sempre ao médico primeiramente se pode estar infundindo aquele medicamento ou ele vai pedir que passe um outro acesso periférico no paciente justamente só para correr aquela medicação fotossensível no paciente. Se tiver uma paciente com acesso de duas vias, é mais fácil ainda. Então, geralmente os medicamentos vasoativos, drogas vasoativas, eles correm numa via separada e sedativos, analgésicos numa outra via. Então, medicamentos fotossensíveis, eles podem colocar ali junto com alguns tipos de sedativos que não causam reação farmacológica, ou ao contrário, pode causar. Por isso que sempre consulte o enfermeiro da unidade ou o médico também para perguntar qual conduta eu posso estar tomando em questão de infundir medicamento desse tipo, tá? Que é um medicamento bem específico.
Se eu posso estar fazendo um acesso periférico separado para fazer esse tipo de medicamento, eu posso estar infundindo juntamente com os outros tipos de medicamento. Então, vou mostrar aqui para vocês novamente, é um plastiquinho que vem junto com os equipos. Lembrando que não é todos os fabricantes que colocam esse tipo de plástico em volta da bolsa, específicos para medicamentos fotossensíveis. No caso, como o nitroprusiato, ele é um medicamento, a droga vasoativa, que necessita de um cuidado bem mais rigoroso, eles já implementam essa bolsinha aqui para colocar no soro na hora da instalação. O que eu posso fazer quando não tem um equipo que vem com esse invólucro ou a bolsinha laranjada ou a preta? O que eu posso estar fazendo? Tem alguns hospitais que realmente eles não têm uma verba para poder comprar esse tipo de equipamentos que tem essas capinhas. Eles utilizam assim do papel alumínio. Pode estar pegando rolo de papel alumínio comum, esses que nós utilizamos em casa, tá? Que faz embalagem de comida, e pode estar fazendo o invólucro em volta da bolsa utilizando a papel alumínio. Não vai alterar nada na medicação, é material mais barato, tá? E pode estar sempre descartando e colocando outro. Eu já vi casos de lugares utilizar bastante esse tipo de procedimento com papel alumínio quando não tem a bolsinha. Outros lugares também que não tem como comprar papel alumínio utilizam plásticos que vêm, no caso de alguns certos antibióticos, que eles também são meio aluminados, né? Iluminados de alumínio, então dá para colocar por dentro, tomando cuidado para virar do avesso a bolsinha, para que não confunda quem está ali olhando, achando que é aquilo que está correndo e não é. Porque os invólucros de antibióticos que vem com papel alumínio por fora, ele tem um nome do medicamento contendo, tá? A quantidade de miligramagem, ml em total, então não recomendo, mas tem lugares que utilizam. Se for utilizar esse tipo de plástico que vem nesses antibióticos, eu recomendo que vire do avesso para ficar só a parte do alumínio, que não tenha nada escrito, para não confundir. Lembrando novamente, os rótulos da medicação, sempre recomendado rotular a bolsa por dentro antes da instalação da medicação e por fora da bolsa onde cobre ali a medicação. Por que isso? Pode ocorrer alguns acidentes, é muito difícil acontecer, mas pode acontecer. Num caso, se está manipulando um paciente, esbarra no suporte do soro. Esse plastiquinho ele é bem frágil, ele pode rasgar a qualquer jeito que for manipular, ele pode rasgar e sair daquele medicamento, já prestando atenção que se cair já perde a eficácia daquela droga ou daquele antibiótico. Não tendo problema de ficar só a bolsa sem o rótulo, sem saber o que está acontecendo, o que está correndo naquele paciente. Então, se porventura acontecer de arrebentar ou cortar esse plastiquinho que fica em volta e cair e ninguém perceber, tá ainda o rótulo da medicação dizendo o que está correndo ali, se é a droga vasoativa, se é o antibiótico. Então, a pessoa que se atentou, que caiu no chão, que não viu, dependendo do tempo, vai ser necessário descartar, não sabe-se quanto tempo que está sem um invólucro que protege a medicação fotossensível, e retornar ou então colocar uma outra plástico que envolta o medicamento. Então, essas são umas das dicas importantes, tá, para vocês que está começando agora a trabalhar na área. Vai ver também quem está fazendo estágio, esses tipos de equipamentos, tá? É uma coisa que vê muito em unidade de terapia intensiva. Quem está fazendo estágios em UTIs, perguntem sempre pro técnico de enfermagem que está ali na área trabalhando. Pergunta para ele, como é que funciona esse equipo, como é que eu posso estar observando como é que faz a instalação. Tem muitos técnicos de enfermagem que gostam de ensinar os pessoas mais novos, né, como é que funciona. O próprio enfermeiro da unidade também tem uns que gostam de ensinar. Então, sempre quando tiver num estágio de UTI ou centro cirúrgico, ou que seja a área onde tiver que utilize esse tipo de equipe, preste atenção lá no momento da instalação, no momento do manuseio, que é importante, tá? E o momento da retirada também, porque na hora que nós retiramos esse equipamento ou equipo aqui em si, sempre temos que fazer asepsia depois do cateter e fazer salinização, tá? Para não ficar o restinho desse medicamento no acesso, para na hora que for feito um outro medicamento não aconteça uma interação medicamentosa desnecessária. Então, são as dicas mais importantes.
Se tem uma dúvida que eu não falei aqui, que vocês queiram perguntar, deixe nos comentários que eu respondo para vocês. E eu convido vocês a assistirem o vídeo no caso dos equipos macro e microgotas, vou deixar para vocês o link da descrição, tá? E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.